5 diretores com os melhores portfólios que você pode imaginar. Todos tentaram adaptar essa história e durante 30 anos nenhum deles conseguiu, até agora. Porque talvez estejamos finalmente próximos de ter um filme sobre Meridiano de Sangue. Meu nome é Josué e fica comigo nesse vídeo que vamos entender por que ninguém conseguiu adaptar esse livro e como agora podemos finalmente ter uma adaptação depois de 30 anos de tentativas. Meridiano de Sangue é um livro de ficção escrito em 1985 por Cormac McCarthy, com diversos outros livros já adaptados para o cinema e que fizeram um grande sucesso, como A Estrada, Todos os Belos Cavalos e Onde os Fracos Não Têm Vez, que já tem vídeo aqui no canal inclusive. Meridiano de Sangue se passa por volta de 1846, onde a gente vai seguir a história do Kid, um adolescente que não teve nenhuma sorte na vida e acaba entrando para a Glanton Gang, uma gangue de caçadores de escalpo que existiu de verdade e que tem como um dos seus principais participantes um dos seres mais perturbadores da ficção, Juiz Holden, que foi inspirado em um homem aparentemente real e que está presente nos escritos de Samuel Chamberlain, um soldado que supostamente participou dessa Glanton Gang e que viu esse cara chamado Juiz. E esses escritos do Chamberlain foram de grande inspiração para o Cormac escrever esse livro, que conforme você vai lendo em Meridiano de Sangue, você percebe que ele é tudo menos um ser humano. Mas eu não vou falar muito dele porque também tem outro vídeo no canal falando especificamente sobre ele. Já sobre o livro, o Cormac queria desconstruir o gênero western, a idealização dos desbravadores desse novo mundo, da figura heróica do cowboy. Até porque na vida real não teve nada de heróico nessas guerras por território. Foi na verdade um banho de sangue e sofrimento. E se tem algo no livro que o Cormac consegue descrever e transmitir, é isso. Esse sentimento, essa mistura de sangue e areia quente que você consegue sentir na pele. E definitivamente essa história não tem heróis. O cara mais tranquilo que você vai achar é um sádico assassino caçador de escalpos. E até agora eu não expliquei o que é isso dos escalpos, mas é simples. No livro é descrito que vários lugares no México sofriam constantes saques de tribos nativas. Sem exército suficiente, os governos locais criaram recompensas de $100 para quem trouxesse o escalpo de um nativo indígena, que é essa parte aqui do couro cabeludo. E isso servia como prova de que você tinha matado aquele indígena. Só que daqui pra frente é que o caldo engrossa e que títulos como violento demais e infilmável ou ilegal de filmar começam a tomar forma e você começa a entender por que eles existem. Quando gangues como a Glanton Gang saía em busca de indígenas para matar e tirar os escalpos, eles tinham um propósito claro: fazer dinheiro e conseguir o máximo de escalpos possível. Só que todo o território não era composto apenas por indígenas. Tinha muitas vilas, fazendas de pessoas normais, inocentes, mas que fisicamente se pareciam com os indígenas. Ou seja, essas gangues começaram a matar tudo e todos que parecia com os índios. Homens, mulheres, crianças inocentes que não tinham nada a ver com os ataques, porque seus escalpos eram facilmente confundidos com os dos indígenas. E a Glanton Gang do Juiz era especialista nisso. Inúmeras cenas do livro descrevem massacres brutais de pessoas indígenas, vilas devastadas, lugares destruídos e arruinados pela gangue. Cenas que, se eu descrever aqui, eu nunca recupero a monetização desse canal. E isso não é o pior, porque o Juiz participava disso tudo, mas ele tinha uma tendência a deixar certas crianças vivas. E vamos dizer que ele gostava muito delas. E vamos parar por aqui mesmo, que eu acho que vocês já entenderam. E agora vocês entendam melhor porque que tem tudo isso de ser ilegal de filmar, de tão pesado que essa história consegue ser. E aí você me pergunta, por que isso tudo não pode se tornar um filme? São 3 problemas principais, além do que eu já mencionei da violência extrema e brutal. O primeiro deles é a matemática que não bate, porque uma adaptação de Meridiano de Sangue precisaria ser muito explícita, com cenas muito pesadas e violentas. E eu digo realmente pesadas, papo de representar crimes que dariam prisão perpétua no melhor cenário, que envolvem crianças, mulheres, tortura, enfim. O que torna o filme limitado e para um público muito seleto. Ou seja, não é tipo Vingadores que seu filho e sua avó pode ver. Estamos falando de um filme relativamente nichado, o que consequentemente tornaria ele com um orçamento muito menor do que uma grande produção. Afinal, se menos pessoas vão ver, menos dinheiro vai ser ganho, ou seja, vamos investir menos nesse filme. Só que o problema é que essa adaptação seria muito cara. Estamos falando de uma época totalmente diferente, 1846, e uma história que se passa em diversos locais diferentes, além de ser uma história muito longa, seria muito caro para criar tudo isso. Ou seja, a conta não fecha. Ninguém quer investir tanto em um filme relativamente nichado.
fechado. O segundo problema é que, como o gênero western é desconstruído pelo autor, a gente literalmente não tem heróis, não tem personagens pra seguir. A gente pode seguir o Kid, mas ainda assim ele não é um herói em forma alguma. Ele participa das carnificinas e das coisas terríveis que acontecem. Ou seja, isso é um problema, mas é um problema menor do que o fato de que o livro não segue uma narrativa clássica. Não tem arcos, não tem heróis ou vilões. E não me entenda mal, não é porque não tem essa estrutura clássica que o livro seja ruim. Pelo contrário, o livro é maravilhoso. É um dos livros mais profundos e interessantes que eu já li. Mas essa falta de estrutura clássica de narrativa dificulta muito na hora de adaptar para o cinema. E por último, o terceiro problema é que a escrita do Cormac McCarthy é uma das partes principais para o livro. Porque não é como algo histórico, descrições e diálogos. Muito longe disso. É uma escrita muito bonita, quase poética. E no meu ponto de vista é sublime. As descrições de lugares, paisagens, são as mais bonitas que eu já li. As descrições de cenas, momentos de conversa na fogueira, além dos diálogos que tem algo de quase bíblico de tão bonito. Mas enfim, leiam pra ver. No cinema, isso atrapalha muito uma adaptação, porque como você vai traduzir esse tipo de linguagem pra imagem, pro filme? Sei lá, colocar uma narração, talvez? Eu não sei, mas é um grande problema tentar fazer isso. Essa tradução da linguagem do livro, muito específica do McCarthy, para um filme. E aí eu acho que a gente já pode entrar na área das tentativas, porque mesmo com todos esses problemas que eu citei, teve corajosos que tentaram adaptar esse filme e durante 30 anos vem se tentando adaptar esse filme. Em 1995, os direitos autorais do filme foram comprados por Scott Rudin, um mega produtor de Hollywood muito conhecido por sua exigência com seus filmes. Ele contratou Steve Teschich, eu não sei se é assim que pronuncia, mas vamos lá, um vencedor de Oscar por roteiro bastante conhecido, para escrever o primeiro roteiro de Meridiano de Sangue, que é descrito como um roteiro que tem bem menos cenas violentas e leva a história para um tom diferente, focou ali mais na parte filosófica e teológica da história. Esse roteiro serviu de base para a primeira tentativa de adaptação feita por Tommy Lee Jones, que você já deve conhecer de outros filmes, e do filme baseado na obra do McCarthy, que é Onde os Fracos Não Têm Vez, onde ele participa sendo um xerife, e que de novo tem vídeo aqui no canal sobre ele. Ele adquiriu os direitos do filme temporariamente para fazer, baseado no roteiro do Teschich. Só que ele reescreveu o roteiro depois, focando em adaptar somente o primeiro terço do livro, porque ele tinha noção de que era uma história muito grandiosa para um filme único. E ele desfez a suavização que havia no roteiro original para violência, ou seja, ele deixou o filme mais violento e mais explícito. E foi justamente isso que não permitiu o projeto ir para frente. Afinal, ninguém queria financiar um filme tão violento, e o Tommy Lee Jones não queria ceder e deixar o filme mais comercial, o que resultou no projeto sendo abandonado. A segunda tentativa foi no início dos anos 2000, por ninguém mais, ninguém menos que Ridley Scott, conhecido por Alien e Blade Runner, filmaços que eu gosto demais. Em parceria com a produtora Scott Free e Paramount, com o roteiro de William Monahan, que ganharia um Oscar por Os Infiltrados pouco tempo depois, e o projeto aparentemente estava indo bem, já que o roteiro era abrangente e violento ao mesmo tempo, diferente dos outros roteiros iniciais. Mas o que realmente não permitiu o filme ir pra frente foi um dilema do próprio Ridley Scott, que percebeu que ler McCarthy e ver na tela são coisas completamente diferentes. Segundo o próprio Ridley Scott, anos depois ele disse: "É tão sangrento e tão implacável, irremediavelmente sombrio. A orquestração da morte era tão interminável, contínua, que eu tive que dizer: será que isso não deveria permanecer em um livro, em vez de tentarmos transformar em um filme?" E mais uma vez voltando em todo o problema da violência extrema, que também afetou no investimento, que foi outro problema, e em 2008 o projeto foi oficialmente abandonado. Ainda durante os anos 2000, Todd Field, sim, o pianista de Olhos Bem Fechados, tentou adaptar a história também, mas não conseguiu devido a ser um inferno esse negócio de tão difícil de adaptar. E aí foi fazer outros filmes. Então vamos para a próxima tentativa. Os direitos continuaram na mão de Rudin, que depois de 2 grandes fracassos estava com o projeto totalmente engavetado, mas surgiu a fagulha de uma esperança: James Franco. Isso mesmo, o Duende Verde era fascinado pela obra do Cormac McCarthy e queria trazer essa história ao mundo, e resolveu tirar do próprio bolso dinheiro para gravar uma pequena parte do filme para mostrar que, apesar dos anos e dessas falhas, ainda era possível existir uma adaptação. E em 2011 ele realmente gravou, e inclusive tem no YouTube essa tentativa de gravação, e bom, apesar da coragem e do esforço, é uma porcaria. E o Scott Rudin, consequentemente, falou: "Não, James Franco,
é melhor deixar esse projeto na gaveta mesmo. Mas essa história não acaba aqui, porque James Franco não desistiria fácil. O cara briga com o Homem-Aranha, ele não vai brigar com um produtor de Hollywood. E em 2016 ele simplesmente anunciou do nada no Festival de Cannes que iria dirigir Meridiano de Sangue e anunciou até atores, tudo. O choque foi gigante, parecia que finalmente ia acontecer. Só que tinha um problema, eles não tinham os direitos autorais. Em menos de 24 horas, os advogados de Rudin mandaram James Franco parar com tudo isso. E que se ele fizesse esse filme, ele seria processado até não ter mais nem onde ser enterrado. E assim, o projeto mais uma vez foi abandonado. Depois de tanto tempo, quase não havia esperança de que alguém voltaria para reviver a possibilidade de uma adaptação. Mas do meio das sombras, um novo guerreiro apareceu para enfrentar esse dragão. Em 2023 foi anunciada a produção da adaptação, mas dessa vez era bem diferente de todas as outras. O estúdio por trás era New Regency, que agora estava com os direitos para o filme, e o diretor era ninguém mais, ninguém menos que John Hillcoat, que você pode até não conhecer de nome, mas ele dirigiu A Estrada, um dos filmes mais profundos e perturbadores que eu já vi na minha vida, e que é uma adaptação de outro livro do Cormac McCarthy, que tem o mesmo nome, ou seja, estamos falando de alguém que tem experiência nesse ramo. O próprio Cormac McCarthy participou ativamente das negociações do contrato no início de 2023 e assinou com o produtor executivo do longa, ou seja, o próprio autor do livro estava no meio da coisa, o que não teve nenhuma outra tentativa, mas parece que o destino não quis ajudar, porque no meio de 2023, Cormac McCarthy faleceu. Mais uma vez um baque na produção, mas ela não parou. O seu filho, John Francis McCarthy, começou a participar da produção para garantir que a visão original do autor continuasse. Para o roteiro, chamaram simplesmente John Logan, que fez o roteiro de Gladiador, O Último Samurai, O Aviador e A Invenção de Hugo Cabret. Roteirista que foi várias vezes indicado ao Oscar. Não só isso, mas a indústria em si mudou. Agora temos mais espaço para filmes adultos, diferente do passado, onde existiam essas outras tentativas de adaptação. Com o surgimento do streaming, novos espaços foram abertos, incluindo um mercado mais amplo para obras mais adultas, o que ajuda a existência dessa adaptação. Infelizmente, isso é tudo que sabemos até agora, não tem elenco ainda ou coisa do tipo, mas eu tô me coçando para saber quem vai ser os escolhidos. E já entrando na minha opinião, eu acho que tem muito potencial. Eu acredito muito que o John Hillcoat pode fazer um trabalho excelente como ele fez em A Estrada, apesar de que eu preciso confessar que Meridiano de Sangue é muito mais complexo e uma obra muito mais profunda de se adaptar, ou seja, não é nada garantido, mas a gente tá vendo no próprio cinema atual uma mudança muito grande. Filmes que fogem do convencional, das histórias padrão, então estamos num momento ótimo para ter um Meridiano de Sangue, que é uma história que foge muito do padrão, mas a gente tem que ser sincero e como eu tinha mencionado antes, é um filme muito difícil de adaptar, então a gente só pode torcer pro melhor. Mas, sem sombra de dúvida, nunca estivemos tão perto de uma adaptação de Meridiano de Sangue. E espero que seja uma adaptação digna. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. E deixa o like, deixa o hype, deixa seu comentário. O que você acha que vai ser essa adaptação? Se tem potencial, se não tem, o que você espera desse filme. E se você curtiu, assista também outros vídeos relacionados, que eu tenho outros vídeos falando do Cormac McCarthy, incluindo um vídeo só sobre o Juiz. Então se você gostou do assunto, se inscreve no canal e vai lá assistir esses outros vídeos. Muito obrigado e até a próxima.